dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos conhecimento para a nossa vida cristã. Como é a vida cristã? O que é ser cristão? Quais são realmente aí os atributos, as características da vida cristã? Para isso, é importante entendermos a formação da vida cristã. E essa formação foi dada no ajuntamento de grupos. A esses grupos foi dado o nome de igreja. E como viviam essas igrejas? Qual era realmente, se é possível dizer, as normas, né? As orientações? Nós vimos no princípio desta semana o chamado da grande comissão dada por Cristo, que era os discípulos estarem indo por todas as nações e ensinando todas as pessoas. Aqui nós estamos vendo, vamos ver hoje, a segunda parte da ordenança de Jesus, lá em Mateus 28, que é fazer discípulos de todas as nações. Então, nós estamos aqui também no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos que nós estudamos agora há pouco tempo, mas eu estou observando com você, dentro dessa formação da igreja, o que os discípulos estavam fazendo, exatamente cumprindo a orientação de Cristo. Agora preste atenção, a orientação de Cristo aos discípulos foi para que eles fizessem discípulos. É muito comum as pessoas nos dias de hoje entenderem que existe uma diferença entre aqueles que são os líderes da igreja, pastores, missionários, não é? E aqueles que são o povo. Então, parece que para eles não há grande responsabilidade, nem compromisso, nem envolvimento, apenas eu sou povo. Então eu vou na igreja, assisto o culto e volto para casa. Então é importante você perceber que Jesus, na sua grande comissão, disse que as pessoas deveriam aprender, serem ensinadas de todas as palavras que ele havia ordenado. Então espera um pouco. Não é apenas a responsabilidade e compromisso de pastores e líderes o viver a vida cristã, mas aqueles que são ensinados devem receber e praticar as palavras de Cristo. Jesus disse lá em Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Desejo profundamente que isso desperte o seu entendimento e os seus sentimentos para perceber o que isso envolve a vida cristã. Não é apenas uma rotina de ir e voltar da igreja, assistir ou não uma missa, mas de ter a compreensão da vida cristã ensinada por Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho no seu teor mais profundo e verdadeiro, não é? Que nós podemos ter, que são os ensinamentos de Cristo. Então veja só, relembrando, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, do verso 21 até o verso 23, está escrito: E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, então a obediência à palavra de Cristo, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então veja, a ação dos discípulos em obediência à comissão, aquilo que Jesus ordenou que eles fizessem, que era ir por todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus havia ordenado. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo chegando nestas cidades, ensinando o evangelho e feito muitos discípulos. Mais uma vez, a palavra discípulo significando seguidor, aquele que tem um mestre, aquele que ouve o mestre, aquele que obedece ao seu mestre, aquele que anda em conformidade com os ensinamentos do seu mestre. Se Jesus
é o seu mestre, você deve buscar andar em conformidade com as palavras de Cristo. E isso você vai aprender no Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4 evangelhos que são, obviamente, são 4 escritores da mesma vida, da vida de Cristo, seus ensinamentos. Estas palavras são as boas novas, são os ensinamentos de Cristo com relação aos valores da vida, do reino, daquilo que significa viver com Deus. E é isso que você precisa aprender, investigar. Você não pode esperar apenas aprender a Bíblia, apenas por alguém que te ensine. Mas chegou a hora de você começar a perceber a necessidade de você investigar a palavra de Deus e aprender valores sobre a vida cristã. Você não pode só se esconder através de um ensinamento de alguém e falar, só me ensinaram a amar, só me ensinaram que eu posso ser perdoado e que eu tenho a vida eterna. Você não pode mais se esconder atrás disso. Chegou a hora de você assumir a responsabilidade e compreender a palavra de Deus. Mas veja aqui que o apóstolo fez muitos discípulos. O que ele fazia com eles? Fortalecendo a alma dos discípulos. Fortalecendo a alma dos discípulos. Como é que se faz isso? Através da palavra, através sim dos ensinamentos, das promessas, daquilo que o Senhor trouxe, como aquilo que era as suas palavras de força e de fé e de entendimento das verdades espirituais em Deus. E ora, ele diz assim, a permanecer firmes no quê? Na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ora, é interessante você perceber e mostrando que através de muitas tribulações, o que são tribulações? São aflições, são dificuldades, problemas, adversidades que surgem na vida. E o apóstolo está falando aqui que elas vão acontecer e nos importa realmente perceber que através de ele disse ainda por cima, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, se existe algo comum que acontece na vida de um cristão, são tribulações. Então, essa sensação, esse entendimento, não é, de que na vida do crente não pode ter tribulação, aflição, dificuldades e problemas, isso é errado, porque está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, através do apóstolo Paulo, que ele fortalecia a alma dos discípulos para que eles permanecessem firmes na fé. Por quê? Porque existem dificuldades, problemas e adversidades. Chegou a hora da igreja entender a necessidade de se dispor na fé. Ora, para que é usada a fé neste mundo? É usada realmente para crer no Senhor. E mesmo a despeito, talvez, de uma enfermidade, de um problema, de uma adversidade, de uma situação difícil, continuar crendo, esperando, confiando, dependendo e vivendo com Cristo. A fé das pessoas hoje é muito frágil. Diante de circunstâncias e dificuldades, logo se desesperam, logo perdem a fé, logo ficam desmotivados. Ah, minha fé depende dessa pessoa. Se essa pessoa não fizer isso, eu não consigo me ter ânimo e força. Nós precisamos ter esta fé que procede da palavra de Deus, que procede da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pense nisso, reflita sobre isso. Cuidado para que a sua fé não dependa de soluções, de respostas, mas que a sua fé dependa realmente de você saber que o Senhor é Deus. Não há nada nele que possa mudar. Ele é o Deus poderoso, sobrenatural, que cuida dos seus servos. Confie no Senhor e viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.